Olá, boa tarde. Estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12h15. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, estamos transmitindo simultaneamente no Facebook, no Instagram e ainda pelo nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora pelo WhatsApp. O número é o 973350038, de novo, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala nas suas interações nas redes sociais. E olha, minha gente, hoje é quinta-feira, dia do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Para análise para os nossos debates de hoje, eu apresento os nossos convidados. Inicialmente, o Dr. Rui Fernando Gomes Leme Cavalheiro, é procurador do Trabalho, tutor e professor da Escola Superior do Ministério Público da União e associado ao Movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Rui Fernando, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Boa tarde, colegas que estão aqui também nesse evento. Obrigado pela presença com a gente. Também formando a nossa bancada nesta edição de hoje, a advogada doutora Cláudia Luna, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Seção São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Cláudia, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada, e é uma honra poder partilhar esse momento ao lado de colegas, dos colegas aqui presentes. Obrigado pela presença, doutora Cláudia Luna. Também com a gente a doutora Valéria Calente, advogada, jornalista, integra a Comissão de Direito Médico da OAB Seção São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Valéria, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora aqui com vocês, muito honrada com esse convite, é uma alegria fazer parte dessa bancada. E fechando a nossa bancada, o professor Gonzalo Vecina Neto, criador da Anvisa, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Tudo bem, professor? Bom dia, tudo bem, Mauro, colegas? Vamos ver se a gente consegue fazer um bom programa. Vamos lá. Então, abrindo aqui com o nosso primeiro tema, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a decisão do presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, de revogar o habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio Mello a André do Rep, um dos líderes do PCC e que agora está foragido. Acompanharam a posição do ministro Fux os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli. A maioria fez ressalvas ao fato do líder da corte revogar o despacho de um dos colegas, mas o fato de haver precedente e o nível de periculosidade do traficante prevaleceram. Procurador Rui, os ministros estão tratando da liberdade ou não do traficante André do Rep. A sessão vai ser retomada hoje. Ontem teve início lá a votação, 6 votos a 0, pela volta dele para a prisão. Mas não é só esse o assunto, né? A gente tem que ver também o mérito dessa questão, que é a regra do processo penal que fixa o prazo de 90 dias para que as prisões preventivas sejam reavaliadas sob a pena dessa prisão se tornar ilegal, e esse dispositivo foi inserido no Código de Processo Penal no ano passado, no final do ano passado, pelo projeto de lei do pacote anticrime. Temos que passar para a discussão desse mérito também, senão o que pode acontecer? Bom, Mauro, eu acho que é uma decisão que tem diversos aspectos que tem que ser analisados, né? Ela traz para a gente vários problemas que tem na estrutura do Estado brasileiro e na estrutura do judiciário que, nesse momento crítico, a gente é obrigado a analisar. Primeiro, a intenção do pacote anticrime era uma, a redação que foi apresentada ao Congresso era uma, e a redação que acabou sendo feita no Congresso acabou sendo totalmente distinta daquela que foi a redação que foi apresentada inicialmente. Ou seja, isso é uma lei que o Congresso é o responsável por ter editado, né? É uma costura que foi feita na legislação, e a gente tem, assim, vários exemplos de costuras que são feitas na legislação que acabam tornando dispositivos incompatíveis uns com os outros. Por exemplo, a nossa CLT, que foi reformada,
ficou um Frankenstein, onde uma parte não faz sentido com a outra, né? Então, essas revisões excepcionais de dispositivos legais teriam que ser feitas com mais cuidado do que tem sido, para não gerar esse tipo de legislação que eu acho que o consenso é de que é capenga, né? E o que aconteceu? A gente tem aqui uma imposição ao judiciário de decidir em 90 dias, né? De decidir essa questão da liberdade em 90 dias. Tem que se reconhecer, por um lado, que realmente existe um número excepcional de pessoas presas em situação preventiva no Brasil. Isso é uma realidade, isso diversos agentes que fazem a fiscalização do judiciário e do penitenciário acabam concluindo isso. Então, a intenção dessa lei ela é boa, mas jogar isso para um judiciário que não tem pessoal, um judiciário que está totalmente achatado com a questão dos limites de gastos públicos, né, e com uma campanha intensa que é feita para acabar com o Estado e para achar que o servidor público, na verdade, ele vive surfando em regalias, é complicado você conseguir fazer isso nesse prazo. Então, você tem, sem dúvida, um prejuízo à população em geral, que as pessoas acabam ficando mais tempo presas realmente do que precisavam, numa situação que não é uma situação legal, e você tem um deslocamento dessa solução para o judiciário que não tem condições de fazer isso, não tem pessoal para fazer isso, especialmente o judiciário federal, né? Esse teto de gastos que veio em 96, ele acabou punindo especialmente o judiciário e o Ministério Público federais. Então, se jogou um problema e qual que é a solução que foi dada? A solução que foi dada acabou sendo talvez pior do que a que foi inicialmente aventada, porque você teve uma decisão do presidente do STF que caça uma decisão de outro ministro. Isso já aconteceu antes? Sim, já aconteceu. Na verdade, se a gente for ver no STF, quase tudo já aconteceu no STF antes. Sempre tem alguma coisa que é um precedente, que já aconteceu de algum modo, e por momentos, pelo gritar do momento, acabam sendo trazidas para justificar outras coisas. Mas essa decisão de se revogar uma decisão de outro ministro é uma decisão completamente anômala, né? Não é assim que se age. E, infelizmente, a gente tem visto, nesse momento no judiciário, uma sucessão de decisões semelhantes, onde você tem corregedorias fazendo, às vezes, de órgão colegiado. Como é que pode um juiz fazer a correção da decisão de outro juiz sem submeter essa decisão a um colegiado? Lógico que, assim, o procedimento realmente tem que ser o colegiado, né? Especialmente se são no mesmo grau. Mas esse recurso de se dar uma decisão monocrática, de se decidir uma pessoa sozinha, como se faz a correção de uma decisão de outro juiz, é uma coisa que, sem dúvida, acaba afetando a harmonia judiciária. A questão de fundo é a seguinte: era isso que se queria com a lei? Era se libertar uma pessoa que é apontada como sendo um membro fulcral de uma organização de criminosos? Eu acho que a intenção não era essa. Mas aí volta o meu ponto inicial. A lei foi mal redigida, porque a lei não considerou que isso podia acontecer. A lei não considerou que você ia ter gente de alta periculosidade que acaba sendo beneficiada por conta disso. E mais, a lei jogou um poder muito grande ao juiz, porque o que a lei fala? Meramente que tem que ser uma decisão fundamentada ou não. O que é a fundamentação? Quais são os requisitos, né? Ficou tudo muito em branco, ficou tudo muito espalhado. Então, assim, a gente tem uma transferência da decisão para o judiciário, e o judiciário e o Ministério Público, atualmente, eles são vidraça de vários problemas da nação, né? E quem fez a lei não se preocupou com isso. O que vai acontecer? Quem está preso pode ser que continue a ficar preso de modo indevido, e as pessoas que acabam tendo acesso a esse tipo de argumentação vão se beneficiar. Ou seja, parece que pouca coisa mudou, lamentavelmente. Doutora Cláudia Luna, compartilha das observações do procurador Rui, que tipo de insegurança agora isso tudo abre? Eu, na verdade, eu comungo da exposição do doutor Rui Fernando e penso que consequências outras poderão advir de situações como essa, né? E a gente sabe, infelizmente, esse foi um caso que aconteceu com esta pessoa, mas, infelizmente, quando essa lei deveria ser observada para o conjunto de pessoas que estão em situação de encarceramento, isso não vai acontecer, né? E nós estamos aí experimentando uma situação que é uma situação de verdadeira martirização do sistema judiciário, que está, na realidade, assolapado, está repleto de feitos, com
um número exíguo de servidores para dar conta disso, e essa situação que hoje se apresenta é um reflexo disso. Então, eu penso que essa circunstância nos dá a dimensão do quanto nós temos um problema que precisa ser solucionado. Um problema cuja situação se apresenta dessa forma, mas que pode, evidentemente, piorar. E, ao refletir sobre isso, que tipo de impactos situações como essa poderão trazer a pessoas que estão em situação de encarceramento e não estão tendo os seus processos, não é, de execução criminal revistos nesse prazo determinado por lei? Até porque é algo que se torna impossível, considerando o retrato que nós temos hoje de um poder judiciário que está assoberbado de feitos, com uma quantidade ainda exígua de servidores e de juízes também, não é? Então, eu não vejo um problema apenas do poder judiciário. Eu vejo que há um problema gritante em todo o sistema de justiça, que, em lugar de promover justiça por conta de motivos outros, está sendo colocado como um sistema a promover injustiça, a fazer justamente o contrário por conta de especificidades como essa. É dessa forma que eu observo essa situação. Professor Gonzalo, o que esse episódio da soltura do traficante André do Rap revela? O que salta aos olhos em termos de problemas da justiça? O Brasil tem um monte de problemas, né? Então, tem um problema de gestão, a gestão pública é uma desgraça no Brasil, nós estamos parados em termos de gestão no pré-existência da informática. E aí, de repente, acontece tudo isso aí com o judiciário. A gente já sabia que o Celso de Mello ia fazer um negócio desses. O advogado sabia, ele entrava com sucessivos mandatos e cancelava depois da... Só uma correção, é Marco Aurélio Mello. Marco Aurélio, o Celso de Mello é o que aposentou. Mas, e aí o Marco entrava com sucessivos mandatos e cancelava se não caísse com o Marco Aurélio. Quando caiu, deixou e ele fez o que fez. Todo mundo sabia que ele ia fazer isso, ia cumprir a lei, como ele fala, né? Sim. Qual é o problema? O problema além dos outros problemas que o Brasil tem, nós temos um problema no sistema judiciário. O sistema judiciário brasileiro é caro. É caro. Desculpa, doutores que estão aqui, mas é caro. Nós gastamos quase 2% do PIB com o sistema judiciário brasileiro, temos a segunda maior população carcerária do mundo, e somos um país cheio de infratores. O problema não é prender mais gente, manter presa mais gente, o problema é essa coisa da impunidade. Nós temos que ter uma situação de rever o funcionamento do judiciário, das polícias. Nós temos que revisitar isso, a sociedade brasileira tem que revisitar isso. Que esse episódio sirva para que a gente reflita sobre a necessidade de mudar o nosso sistema judiciário, o nosso sistema carcerário, o sistema de segurança pública. Precisamos revisitar. É um momento de passar limpo essas coisas e colocar o Brasil num outro patamar civilizatório, porque nós estamos vivendo no tempo das cavernas. Põe na cadeia e esquece lá. Doutora Valéria Calente, a sua observação, que tipo de reflexão, então, devemos fazer a partir desse episódio? Eu acho que nós assistimos um episódio muito triste, né, na nossa história, com uma sucessão de equívocos, desde a concessão, né, dessa ordem de habeas corpus, mas antes disso a gente tem que pensar por que essa lei foi feita, né? Qual foi a mens legis, o que o legislador pensou quando ele fez isso? E a intenção era beneficiar um público específico, e isso abre a possibilidade da gente se deparar com esse tipo de decisão. Agora, também tem outro aspecto. A preocupação foi a garantia constitucional? Também não foi, né? Essa decisão, ela alcançou um dos maiores criminosos que nós temos, né? Um cara que movimenta uma máquina imensa na rede do tráfico, e isso cria tentáculos, né? Que se enveredam por outras raias, isso corrompe, né? Todo o nosso sistema organizacional.
E ele foi beneficiado com essa ordem, que certamente a doutora Cláudia vai concordar comigo, nós não atuamos na área criminal, mas temos colegas que atuam, dificilmente uma outra pessoa seria beneficiada da mesma forma, por vários motivos, né? Primeiro, tem um abismo social e econômico, não é qualquer pessoa que vai ter acesso a um advogado, que consiga chegar ao STF discutindo a sua liberdade. Né? Enfim, é um trabalho técnico bastante difícil e que não é qualquer profissional que está apto a fazê-lo. Então, já esbarraria aí nesse primeiro obstáculo, que seria o profissional, para levar essa demanda ao local correto. Mas mesmo que assim houvesse acontecido, eu não acredito que um bandido que roubou um carro ali na esquina fosse beneficiado com essa mesma ordem. E isso tira toda a credibilidade do judiciário. É muito difícil para nós defendermos esse judiciário quando somos questionados por nossos clientes. Foi uma decisão muito triste desde a concessão, a decisão do ministro Fux também passando por cima, né, do colega, e agora todos os olhos, a sociedade inteira nesse momento, especialmente nesse momento de pandemia, está todo mundo um pouco mais atento à imprensa, às notícias, então todos os olhos se voltam para o que vai ser decidido nesse caso. Eu vejo isso com grande tristeza. Isso é um ponto de descrédito para a população e lamento profundamente que isso tenha ocorrido. Mesmo que agora esse cara já foi, entendeu? Não adianta agora revogar a ordem. O dano, o estrago já foi feito. 12h31 aqui na Rádio Trianon, você acompanha o programa Gente que Fala. Hoje, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Aqui pela Rádio Trianon e também pela Rádio Universal de Santos, e ainda transmitimos simultaneamente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no nosso canal no YouTube. Mais uma nota aqui para análise e o debate de vocês. Pessoal, em entrevista coletiva, ontem, um candidato à prefeitura aqui de São Paulo, que a gente não vai poder citar o nome, porque a lei eleitoral nos veda essa possibilidade. Bom, esse candidato sugeriu que moradores de rua podem ser mais resistentes ao novo coronavírus porque não conseguem tomar banho todos os dias. Ele disse ainda conhecer casos de famílias que residem em moradias superlotadas, nas quais não há nenhum caso da doença. E citou casos de falta de isolamento ao defender o isolamento vertical, modalidade defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, em que apenas pessoas de grupos de risco da Covid-19 ficam em casa. Professor Gonzalo, há na literatura alguma coisa que indique que pessoas que não tomam banho todos os dias estão mais resistentes ao coronavírus? Essa é uma questão muito clara e evidente. Temos diversas menções na literatura sobre a importância da ignorância total destes indivíduos sobre estas situações. Este sujeito é um beócio, um energúmeno, né? Essa doença mata quase 5 vezes mais pobres. O problema do pobre, do negro, é que eles são invisíveis. Então, o que ele está dizendo que está acontecendo com a população de rua, está acontecendo exatamente o contrário, só que ninguém enxerga a população de rua. Então, eles morrem silenciosamente. Então, isto que é uma burrice sem tamanho. Tentando encontrar um jeito de fazer algum tipo de aliança com Bolsonaro. Então, este negócio está errado. Nós temos uma mortalidade muito superior nos semi-analfabetos, nos analfabetos, nas classes de renda mais baixa, na periferia das grandes cidades, no pessoal que mora nas favelas. Por quê? Porque eles têm que estar na rua. Por que eles têm que estar na rua? Porque precisam arrumar comida. E é na rua que você realiza os encontros com o vírus. E aí se infecta e uma parte morre. É dessa forma que as coisas acontecem. Não há o que discutir. Doutora Valéria Calente, como é que o direito médico avalia esse tipo de declaração? E nós sequer temos estatísticas, números que mostram
a realidade da Covid, do novo coronavírus, para os moradores de rua, né? Não temos um levantamento muito preciso a respeito disso. Não temos, porque eles não têm acesso ao atendimento médico, né? A medicina, ela é uma ciência baseada em evidências, e não existe nenhuma evidência científica de que a falta de banho melhora a imunidade para a doença A ou B, né? Quanto mais para a Covid, que veio aí nos ensinar que a gente tem que dar banho, inclusive no produto de limpeza, antes de guardá-lo na nossa despensa. Né? Então, assim, é um absurdo essa fala. Ela é uma fala preconceituosa no momento em que uma doença, ela aumentou ainda mais o abismo social entre as pessoas. Então, assim, os pobres estão adoecendo sim, os pobres estão morrendo sim, a população de rua está sofrendo, só que, como disse o Dr. Gonzalo, eles são invisíveis, né? Eles não fazem parte das estatísticas, eles não foram testados para a Covid. Nós não sabemos quantos deles ficaram doentes, quantos deles adoeceram, e eram assintomáticos, nós não sabemos quantos morreram pela Covid-19. Então, é uma fala realmente absurda, né, preconceituosa contra a população menos favorecida e absolutamente desprovida de qualquer base científica. Doutora Cláudia Luna, numa analogia, seria o mesmo que dizer, olha, pode comer fruta sem lavar, porque elas sujas não vão fazer mal para ninguém. Ou deixa a chupeta cair no chão e põe na boca do bebê, que aumenta a imunidade, né? É isso, mais ou menos. Vitamina S, né? Isso. Não é isso? Uhum. Doutora Cláudia. Exato. Bom, então essa fala, ela nos dá a exata dimensão da incoerência da pessoa com a realidade, não é? Com a realidade em que nós temos aí pessoas que vivem em situação desigual. Eu diria que as pessoas em situação de rua, outro dia eu ouvi uma frase que são pessoas em situação de descarte social, são os descartáveis. Então, se são pessoas descartáveis, evidentemente são pessoas que perderam a sua humanidade, são coisas, não importam, são invisíveis. Então, é muito assustador e é, no mínimo, curioso você ouvir uma pessoa que está concorrendo a um cargo para a gestão pública municipal tecer esse tipo de avaliação totalmente descolada, desprovida de evidência científica e que deveria, enquanto candidato a gestor, ter bom senso e coerência para entender que é extremamente imprescindível dar visibilidade a essas pessoas que precisam de políticas públicas específicas para garantir que possam superar as situações de vulnerabilidades que vivenciam. É importante a gente dizer que pessoas em situação de rua são alvos, são pessoas em situação de descarte social, mas são alvos e são, sobretudo, pessoas alvos traficáveis para o tráfico de pessoas, para o tráfico humano. São pessoas que ali vivenciando naquela situação estão, sobretudo, sujeitas a terem seus órgãos retirados, não é? Explorados de toda a ordem. Então, quem faz esse tipo de afirmação está, na verdade, demonstrando a sua total inabilidade e a sua total desumanidade para gerir a coisa pública e as pessoas que precisam de políticas públicas específicas para isso. Procurador Rui, sua avaliação? Bom, antes de entrar nesse mérito, eu só queria fazer aqui uma observação em relação à questão do custo da justiça, né? Esse valor é um valor que é o dobro, na verdade, do valor real. Um estudo do CNJ de 2011 fala que é por volta de 1% do PIB. E a gente tem que ver aqui o seguinte, lamentavelmente no Brasil, não cumprir a lei compensa. Não cumprir a lei é um negócio, e é um negócio que é discutido em reuniões de administração para ver quanto compensa a gente pegar e postergar cumprir essa lei durante 20, 30 anos. Né? Compensa muito. Compensa você pegar esse dinheiro, você investir em alguma coisa, esperar um refis, caso você seja um devedor do poder público, ou simplesmente não pagar ou fazer um acordo. Compensa muito não cumprir a lei. Consequentemente, você tem que ter um judiciário, tem que ter um Ministério Público que faça cumprir a lei. Tem um estudo aqui também do CNJ, de 2011, que fala que os maiores litigantes da justiça são os bancos e são também os poderes públicos. Isso tanto no judiciário estadual, quanto federal e trabalhista. Os maiores litigantes,
que tem várias ações deles, onde eles se negam a cumprir a lei, o Código do Consumidor, o Código Civil e a legislação do trabalho, e simplesmente não cumprem, e deixam chegar até a última instância. Fora isso, também o poder público não cumpre as decisões que tem que cumprir. Eu dou um exemplo disso na minha família, por exemplo. O meu avô, ele faleceu em 91, tem um precatório dele que está já há 30 anos aguardando pagamento. Ou seja, são 30 anos no judiciário que faz a única tarefa de acompanhar esse precatório. E o precatório do meu avô até que é novo. Eu acho que eu não vou receber esse precatório. Talvez a minha filha receba um dia. Mas, assim, é uma situação absurda, onde você tem que ter uma estrutura judiciária para acompanhar a gente que se nega a cumprir a lei. Então, eu acho isso muito ruim, mas, infelizmente, a situação no Brasil é essa. A gente não pode comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, onde a mediação e a arbitragem fazem tudo. Porque isso também não é o modelo. Nos Estados Unidos, você pode ter um caso de estupro, por exemplo, que não vai a julgamento por um juiz. Vai ser decidido por meio de arbitragem, que é um absurdo. Então, lamentavelmente, a nossa estrutura social exige que tenha esse tipo de judiciário. Concordo com a ideia de que isso tem que ser revisitado. Sim, tem que ser revisitado. Mas também tem que começar a se cumprir a lei, porque a lei acaba sendo a vontade social de ter uma sociedade melhor, né? O dever ser. Sobre essa questão dessa fala do candidato, eu acho lamentável, e eu concordo também com a fala do professor Gonzalo. Eu acho que a ciência, na verdade, ela é fruto de quê? Ela é fruto de você testar as coisas e você fazer a subsunção ao método científico. E a gente tinha antigamente, sei lá, na Idade Média, no Egito Antigo, a ideia de que você ia observar a natureza e tirar conclusões disso, né? A ideia de indução. Mas é uma ideia que já tem 500 anos que está defasada. Quem ainda observa uma coisa e pensa, eu vi isso, logo isso aqui é verdade, está fazendo ciência própria. E ciência própria é meramente um credo, é uma ideologia, uma vontade que não tem nada a ver com a ciência de verdade. Lamento isso e eu acho que esse é o momento onde a gente tem que pegar e ouvir quem realmente entende do assunto, que é a comunidade médica, a comunidade química e saúde pública. Quem se nega a ouvir, ou está defendendo a sua própria ideologia, o seu credo, ou está agindo de um modo que não é consorte com o cargo que se quer ocupar. 12h41 agora, esta é a edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que acontece todas as quintas-feiras aqui pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Espectadores com a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. A Transparência Internacional encaminhou ontem à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 2 relatórios com denúncias de retrocessos no combate à corrupção no Brasil. Os documentos alertam para a criação da Comissão de Juristas na Câmara dos Deputados para propor alterações na lei de lavagem de dinheiro. A ONG afirma que preocupações já surgiram em relação ao tema, como, por exemplo, a ausência do COAF nessa comissão. Doutora Cláudia, a questão é que essa comissão de juristas é formada, essa comissão que vai estudar as mudanças na lei da lavagem de dinheiro, é formada em grande parte, na maior parte, por advogados de investigados, de réus, de condenados, justamente por crimes de lavagem de dinheiro. Pode isso, produção? Na minha modesta percepção, essa comissão de juristas deveria ser formada por pessoas, por juristas outros e outras que tivessem exata dimensão dessas realidades, não é? É impossível você ter uma comissão formada por juristas onde há um interesse de um determinado grupo específico e não reflete a realidade da dimensão maior desse problema, não é? Então, creio que não vai ser algo que reflita a realidade e, com certeza, não vamos superar esse problema se essa comissão for formada por apenas juristas que vão ter essa visão parcializada dessa realidade e se a gente, de maneira óbvia, não conseguir ampliar tudo isso, não é? Então, vamos continuar, infelizmente, enxugando o gelo e engrossando índices de um país que está na vergonhosa cifra daquele que ocupa altos índices de existência de corrupção. Doutor Gonzalo, sua observação sobre essa questão da comissão de juristas formadas... Infelizmente, prevejo mais impunidade, né? Quer dizer, esse é o problema do Brasil. O problema mais importante do Brasil é a desigualdade, né? E as pessoas desiguais têm muita dificuldade de conseguir solicitar, exigir, brigar pelos seus direitos. Então,
Vamos deixar claro isso, nós temos que combater a desigualdade. Acho que combatendo a desigualdade, um dia nós teríamos um país mais justo, mas demora muito. Então, acho que tem que fazer as duas coisas juntas, né? Temos que combater a desigualdade e temos que combater a impunidade, a corrupção, essas questões todas que nós estamos vivendo. Agora, sem dúvida, essa comissão não é a que vai dar a resposta sobre esses problemas que nós temos. Doutora Valéria? É colocar o lobo, né, para dizer como que vai cuidar da ovelha. Realmente, a possibilidade de nós termos uma legislação eficaz é muito pequena, né? E é uma coisa que é muito importante para nós nesse momento, né? Nós temos que deixar essa posição de país que tem a corrupção institucionalizada, né? Isso é uma coisa que é vergonhosa, que destrói nosso país, que tira a verba da saúde, que tira a verba da educação. Então, é mais uma notícia triste, né? Essa semana, eu não acredito que nós vamos ter um resultado positivo com esse grupo de trabalho. Doutor Rui? Eu acho que quem me precedeu falou com bastante propriedade sobre o tema. É muito preocupante mesmo isso que está acontecendo. E eu acho que a questão de não ter o COAF nesse grupo de análise, ela é extremamente preocupante. Para nós que somos o Ministério Público, o acesso aos dados do COAF é imprescindível. Existe toda uma engenharia de se maquiar operações financeiras, de se maquiar gastos, de se maquiar a propriedade de empresas ou de bens. É uma engenharia e é como se fosse uma arte, de certo modo, né? Uma arte do mal, mas é uma arte. E para você conseguir desvendar isso, tem que ter acesso a isso. Lamentavelmente, o COAF ele não está ao nosso alcance total atualmente, né? Isso é um retrocesso enorme em relação ao combate à corrupção. E ignorar essa atuação dele, ignorar esse meio de acesso, é também ignorar os efeitos da corrupção. Né? Porque, assim, a pessoa que é corrupta, ela não está claramente mostrando que é corrupta. Não é uma coisa explícita, não é uma coisa que se mostra no dia. É tudo escondido. Então, sem ter acesso a isso, e se privilegiando pessoas que vão querer defender aquelas que estão sendo investigadas, eu não sei o quanto isso vai ser proveitoso, essa conclusão desse relatório, infelizmente. O interessante, procurador Rui, que o COAF, perante a opinião pública, a importância dele é tão grande que a gente continua falando COAF, né? Ele mudou de nome para o IFE e a gente o trata como COAF, porque essa sigla acabou até se tornando sinônimo de combate à corrupção, né? E efetivamente porque pelo acesso aos dados de transações bancárias, pelo acesso aos dados de movimentação de contas e titularidade, a gente consegue ver quem passa o dinheiro para quem. Né? A ideia de você passar o dinheiro para alguém por meio de malas, por meio de grandes pacotes, é uma ideia que é excepcional. Né? Não digo que não haja, existe. Mas, geralmente, você tem uma transferência pela rede bancária. Então, ter acesso a isso é importante. Né? Lamento também a alteração do nome. Né? Infelizmente, eu tenho um caso de amor com o COAF e é difícil esquecer um amor que é tão profundo assim. Mas a ideia de também mudar o nome é você apagar a ideia, né? Então não existe mais o COAF, se apaga e no imaginário público some todo o problema, quando não devia assumir. A própria ideia, na verdade, no Brasil, de sigilo bancário, sigilo fiscal, talvez fosse uma coisa que tivesse que ser mais flexibilizada, né? Por que tanta proteção em relação a esses dados? Por que tanta proteção em relação ao quanto você movimentou, quanto você recebeu, o quanto você sonegou, né? Por que tanta proteção em relação a isso? É interesse público. Eu acho que se a gente quiser avançar como sociedade, também a gente tem que pensar nessa questão de transparência. A transparência não é só pública, também é dos próprios atores que integram a sociedade. Professor Gonzalo, eu quero colocar um outro tema aqui. Daqui a alguns minutos o senhor já vai ter que sair. Eu quero aproveitar aqui a sua presença para a gente falar de um outro tema aqui que não estava na nossa pauta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou o registro do medicamento Zolgensma, que é usado para tratar crianças com atrofia muscular espinhal. É o tratamento mais caro do mundo, custa 11 milhões e meio de reais, o equivalente a 11 milhões e meio de reais. Esse registro não chegou ao final, o processo do registro não chegou ao final e a Anvisa autorizou o registro, que não deu para entender muito bem isso.
Esse produto é um produto de uma empresa multinacional suíça, Novartis, uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. É uma inovação disruptiva e essa doença ela se expressa através da ausência de um pedacinho de um gene que exprime uma enzima que produz lá um efeito no corpo. A falta dessa enzima é que dá origem à atrofia muscular espinhal, que leva as crianças a irem se enfraquecendo, e antes dos 2 anos, elas morrem de fraqueza. Esse medicamento é um medicamento que, ele é dado numa dose única, ele vai lá, coloca o pedacinho de enzima no lugar que tem que ser colocado, e a criança fica curada, basicamente fica curada. Agora, é um produto que foi muito difícil de desenvolver, é um produto que atinge muito, muito poucas pessoas, é uma doença raríssima. E aí a indústria colocou um preço astronômico no produto. O preço nos Estados Unidos é de 2,5 milhões de dólares, que vai dar esses 11,5 milhões de reais que você falou. Então, é um remédio que resolve, de fato, um problema grave e raríssimo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela funciona verificando a segurança e a eficácia do produto. Se é seguro e eficaz, ela concede o registro. Só que antes de terminar o procedimento de registro, tem que acertar o preço. O preço que é feito na Câmara de Medicamentos, ele exige que a empresa apresente o preço que é cobrado em 6 ou 7 países, e aí você faz uma média desses preços e é o preço que vai ser praticado no mercado brasileiro. Ponto. Aí entramos numa segunda fase, que é a fase da discussão da incorporação de tecnologia no SUS e na assistência médica privada. E aí quem se manifesta é o Conselho Nacional de Incorporação de Tecnologia em Saúde, a CONITEC, do Ministério da Saúde. E no caso dos planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que se manifesta sobre a incorporação dessa tecnologia. Nós estamos, neste momento, nesse interregno entre a Anvisa e o SUS e o mercado privado. Os juízes estão tomando a dianteira disso, porque existem crianças com essa doença e as famílias uma das famílias acionou o judiciário exigindo, a família tinha feito uma vaquinha virtual para comprar o remédio dos Estados Unidos, e aí ela tinha uma parte do dinheiro e o judiciário exigiu que fosse fornecido o restante do dinheiro. O que nós estamos discutindo? Nós estamos discutindo como é que se faz a incorporação de tecnologia na saúde. Existem tecnologias que são muito caras. Essas tecnologias muito caras, por exemplo, esse remédio, que custa 11 milhões de reais. O que dá para fazer com 11 milhões de reais? Salvar um monte de vidas. Porém, esses 11 milhões salvam uma vida. Como é que faz se você só tiver 11 milhões de reais? Esses dilemas éticos que uma sociedade como a nossa nós vivemos, eles têm que ser interpretados. É o juiz que vai decidir isso, é o sistema de saúde que vai decidir isso. Está na lei, na Constituição, está escrito que saúde é direito de todos e dever do Estado? Tá. Isso significa dar tudo a todos? Ou tem algum... Depende de como você olha o direito, né? Tem aí uma corrente dos consequencialistas. Os consequencialistas olham a consequência dessa decisão. Nós temos que começar a pensar um pouco nisso, porque a nossa economia ela é finita e as demandas aparentemente são infinitas. Então, é essa discussão que a sociedade tem que travar, sabe, irmão? Doutora Valéria, como é que o direito médico avalia, observa este dilema? 11 milhões e meio de reais que podem salvar muitas pessoas de diversas doenças e 11 milhões e meio de reais que pode salvar uma pessoa de uma única doença.
Rara. O STJ, ele firma um entendimento trazendo 3 princípios que devem ser analisados pelo julgador ao decidir uma ação envolvendo um fornecimento de medicamento de alto custo, que é o princípio do mínimo existencial, ou seja, existe o direito à saúde, ele é constitucionalmente garantido, e a pessoa ela tem o direito de receber, o Estado tem que fornecer o mínimo para que ela garanta a sua saúde e a sua vida. O da reserva do possível, que em contrapartida prevê que o Estado não pode ficar despido dos recursos para fazer frente a todo um planejamento de saúde, não pode furar o orçamento da saúde que foi planejado e aprovado. Um medicamento desse paga todo uma cobertura vacinal, por exemplo. E o outro princípio, que é o princípio da capacidade econômica. Então, assim, a pessoa que está pedindo esse medicamento, ela tem condição de comprar ou ela realmente precisa onerar, né, o poder público? É uma decisão extremamente difícil. Eu tenho acompanhado 5 casos de crianças com atrofia medular espinhal. Existe um outro agravante que é a janela da idade da criança para que isso seja feito, porque ela não vai reverter a doença, ela vai parar onde ela está. Então, se ela teve um avanço, tem que ser o quanto antes, entendeu? Não pode esperar chegar no momento de paralisia dos músculos respiratórios. 2 anos. 2 anos, né, doutor Gonzalo? Então, também tem essa janela, tem essa urgência. É uma decisão muito difícil, sem dúvida nenhuma, mas eu, como defensora da vida, eu acredito que as crianças, elas têm que realmente ter essa chance. Eu não sei como vai ser feita essa composição de preço, quanto tempo esse preço vai se manter, porque, obviamente, agora a Novartis, ela embute no preço toda a pesquisa científica que ela fez e que a gente sabe que não foi pequena, né? Certamente foi um trabalho longo, de grande investimento. E nos deparamos aí com essa decisão recente, determinando que o Ministério da Saúde complementasse o dinheiro da vaquinha para que a família fizesse a aquisição do Zolgensma. Doutor Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, criador da Anvisa. Eu quero liberá-lo, que o senhor tem o seu compromisso aí a partir das 13 horas. Agradecer aqui a sua presença mais uma vez. Sua despedida, sua palavra final, por favor. Muito obrigado. Eu acho fundamental essas discussões que nós fazemos aqui, que essas discussões têm que ser resolvidas não por um juiz, nem por um colegiado de juízes, mas pela sociedade. Somos nós que temos que dar a nossa opinião e fazer com que ela valha. Muito obrigado, bom dia a todos, parabéns. Um prazer, doutor Gonzalo, até logo. Obrigado. Doutor Gonzalo. Eu estou muito honrado de estar aqui com o professor Gonzalo, que é um dos idealizadores do SUS e da Anvisa, e que, sem dúvida, se não fosse a Anvisa, a gente ia ter consequências da pandemia do Covid muito piores do que a gente tem. É a saúde pública e a prevenção de vigilância da Anvisa em todas as suas esferas estadual e municipal que consegue evitar o apocalipse que se avizinhava. Então, professor, agradeço pela sua ideia, agradeço pelo seu empenho, me sinto muito honrado de estar aqui com o senhor nesse evento. Muito obrigado. Muito obrigado. A honra é toda minha. Doutor. Prazer, doutor. Tchau. E parabéns pelo dia de hoje, não é? Feliz Dia do Mestre. Feliz Dia do Mestre. Obrigado. Ao mestre com carinho. Muito obrigado, professor Gonzalo. Até uma próxima oportunidade. Tchau. E um abraço aí. A gente segue com os demais nessa edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, parceria que acontece todas as quintas-feiras por aqui. Minha gente, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, apresentou ontem o relatório que vai embasar a avaliação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado sobre o juiz Cássio Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. E no texto, o relator destacou a carreira de Cássio Marques, ao falar sobre o que chamou de possível inconsistência concreta no currículo de Cássio Marques, escreveu negando ter encontrado problemas. Bom, procurador Rui, trata-se de um parecer, é um relatório, não é um voto, né? Mas qual é o peso deste relatório sobre os demais senadores, uma vez que a indicação vai ser aprovada em plenário no Senado por meio de votação secreta? O peso é grande e o peso é nenhum, infelizmente, né? As decisões que são tomadas em relação a esses temas, elas são técnicas por um lado, mas é um lado muito pequeno da tecnicidade. A maior parte desse lado, na verdade, acaba sendo uma opinião política, uma opinião de partido, né?
Então, esse relatório ele vai, sem dúvida, embasar quem tiver de acordo com a indicação e ele vai ser desconsiderado para as pessoas que são contra a indicação. Infelizmente, a tecnicidade ela acaba meio que escapando dessas esferas políticas. Essa análise, por mais que ela acabe chegando à conclusão de que não houve qualquer tipo de incorreção no currículo, ela vai ser abraçada por quem está a favor e ela vai ser ignorada e criticada por quem está contra. Lamentavelmente, essa é a conclusão que eu faço. Olha, gente, faltando 1 minuto para 1, eu vou avançar aqui para mais um tema, porque a gente tem pouco tempo, ainda temos as perguntas da nossa audiência para vocês também, tá bom? O senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Estado do Sergipe, protocolou um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão da sabatina do ministro-chefe da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga no Tribunal de Contas da União. A vaga no tribunal será para o lugar do ministro José Múcio, que decidiu antecipar a aposentadoria para 31 de dezembro agora. E a sabatina está marcada para o dia 20 de outubro. E, segundo o senador Alessandro Vieira, não existe cadastro de reserva para o cargo de ministro do TCU, considerando que o cargo só ficará disponível a partir do dia 21. Doutora Cláudia, o senador Alessandro Vieira tem razão, porque assim, fugiu o nome agora. O que está saindo agora, que eu acabei de falar. Bom, enfim, ele tem 72 anos de idade, ele teria ainda mais 3 anos de possibilidades aí de continuar no tribunal, então, até a aposentadoria compulsória, e se ele pediu para sair, pediu para se aposentar, ele ainda tem até dia 31 de dezembro para desistir, né? Então, teria razão o senador Alessandro Vieira, uma vez que, se for feita a sabatina e ele for aprovado, vai que ele volta atrás, né? Exato, o ministro que está de saída, né? Exato. Bom, eu penso que o ideal aí seria até o prazo regimental, não é? Esperar até o dia 31 de dezembro. Agora, é muito estranho tudo isso acontecendo nesse contexto, né? Então, no mínimo curioso. Por um lado, se a gente precisa esperar até o dia 31 de dezembro, até por conta da questão da lei. Por outro, quando você que está aqui de fora e ouve esse tipo de notícia impedindo a sabatina de um determinado candidato, o que fica para as pessoas que estão aqui do outro lado, né? Puxa, será que esse candidato, ao se pedir a suspensão da sabatina dele, ele não estaria com medo ou com receio de ser sabatinado para que os seus conhecimentos fossem postos à prova, não é? Então, a gente precisa avaliar isso de 2 formas, não é? Então, isso é muito interessante para que a gente possa, inclusive, colocar muito senso crítico nessa decisão, que eu acho que tudo tem 2 lados, não é? E é importante que a gente veja isso com muita atenção. Doutor Rui, teria razão o senador Alessandro Vieira, uma vez que o ministro José Múcio do TCU pode voltar atrás até 31 de dezembro, ele pode desistir da aposentadoria compulsória, da aposentadoria antecipada? Eu acho que tem uma certa razão. Sabe por quê? Porque a gente tem uma tese na STF que é a da situação de fato. A situação de fato permite que você crie municípios, permite que você convalide ilegalidades e que você acabe aceitando algo que com o tempo se estabilizou, né? Então, eu fico pensando, se houver a sabatina e ele for eventualmente aprovado, aí vai ficar difícil que o Múcio volte atrás naquilo que decidiu, então pode ter uma situação de fato de realmente ele estar na vaga sem que o outro possa voltar atrás, né? Eu acho que momentos críticos exigem muita parcimônia, muito cuidado, e existe uma observância estrita daquilo que a lei prescreve, né? Será que tem alguma coisa que está aí por trás, como a doutora Cláudia falou? Eu não sei, mas eu acho que, na dúvida, tem que se beneficiar aquilo que é o estritamente mais rigoroso, já que não vai haver prejuízo nenhum em jogar para o futuro essa sabatina, caso realmente seja ele que venha a ser indicado. Entretanto, em sendo feita, pode ser que se tenha a seguinte ideia: bom, agora está tudo pronto, ele pode assumir o cargo. Eu prefiro que nós sejamos cuidadosos e sigamos aquilo que é o modo mais criterioso de se fazer as decisões públicas.
é não sentar na cadeira antes da hora, não é? Exatamente. Cada coisa no seu tempo. Exato. Doutora Valéria Calente, pergunta aqui da nossa audiência, especificamente da Juliana Souza, ela está com a gente no Facebook. Oi, Juliana. E ela pergunta o que mudou no direito médico com a pandemia de Covid-19. Bom, mudou várias coisas, mas eu acho que principalmente abriu um pouco os olhos da comunidade médica para a telemedicina, né? Que haviam atuações muito restritas, e nós verificamos que em algumas especialidades ela é sim possível de ocorrer, que ela pode ser adotada com segurança, tanto para o médico quanto para o paciente, preservando o diagnóstico, mantendo a integridade da relação médico-paciente. Então, acho que esse foi um ganho para a medicina com a pandemia. Foi um avanço. É interessante, isso também está num limbo, né? É 8 ou 80, tem gente que ama e tem gente que odeia. Tem gente que odeia, sem dúvida. Eu acho que assim, existem casos em que não há como substituir o exame clínico, né? O toque do médico, a palpação dos órgãos, né? Mas ela foi muito utilizada, inclusive assim, num primeiro contato com o paciente, para descarte ou não da COVID, para depois ser encaminhado a um atendimento médico ambulatorial. Então, eu acredito que a abordagem com relação à telemedicina não vai ser mais a mesma com o final da pandemia. Eu acho que nós vamos seguir avançando e esse foi um ganho para a medicina. Doutor Rui, o Jaime do Jardim Bonfilholi, seu Jaime do Jardim Bonfilholi, nossa audiência de todos os dias pela Rádio Trianon, sempre participando, enviando perguntas. Obrigado aqui mais uma vez, seu Jaime, pela participação de sempre. Ele quer saber o seguinte, doutor Rui, qual a sua posição sobre sites que oferecem serviços jurídicos? A minha posição? Veja bem, eu acho que isso é uma questão que mais afeta a OAB, né? Eu acho que existe aí na OAB uma ideia sobre a publicidade da atividade de advogado, sobre como que você presta serviços jurídicos, a quem compete prestar esses serviços, se é o despachante, se é o estagiário, se é aquele técnico jurídico. E eu acho que existe uma lei, né, estabelecendo que essas atividades são privativas de advogado. Então, assim, do mesmo modo que a doutora Valéria falou em relação à medicina telepresencial, eu não acho que seja impossível você ter uma atividade advocatícia também telepresencial. Mas aí tem que ter identificação de quem é aquele advogado, tem que ter vários requisitos que eu tenho certeza que a OAB ou já estabeleceu quais são os critérios ou vai estabelecer eventualmente. Agora, uma pergunta minha, doutor Rui. Essa questão de sites que oferecem serviços jurídicos, isso não se relaciona com publicidade feita por advogados em relação aos seus trabalhos? Porque o advogado não pode fazer publicidade dos seus trabalhos, né? Ele não pode fazer a captação de clientela também, né? Então, há relação entre uma coisa e outra. Isso, existe uma relação. Sou crítico dessa posição, tenho que confessar, já que aí existe uma ideia de artesanato da justiça, de isso ser uma arte, ser um ofício que vem das corporações de ofício da Idade Média. Eu sou crítico a isso. Mas é uma crítica pessoal, não levem a mal. Eu acho que a lei está aí, infelizmente, tem que seguir e pela normativa legal. Isso não é uma atividade que não está regularizada. A doutora Cláudia Luna, a Adriana Lacier, eu tenho a impressão que deve ser essa pronúncia, Lacier, ela está com a gente no Instagram e pergunta se a violência contra a mulher tem crescido também na internet e como combater esse tipo de crime na internet. Exato. Bom, a violência contra a mulher ela tem crescido exponencialmente, não só no meio físico, no meio virtual também. Então, a gente precisa entender que determinados contextos, e esse cenário que nós estamos vivendo, é um cenário que, na verdade, tem legitimado e tornado naturalizante esse tipo de violência, e, em especial, as pessoas têm se sentido muito à vontade em cometer violência contra a mulher também no ambiente virtual, né? Assim, formas de combater essa violência, inclusive a própria Lei Maria da Penha, numa das suas alterações, né, ela prevê que há, sim, formas de coibir essa violência no ambiente virtual. Então, é preciso que a gente esteja muito atento a isso e também há necessidade de se prever a responsabilidade dos provedores de internet, dos sites, dos meios virtuais que propiciam isso.
Tem uma pergunta a mais aqui, mas acho que vai acabar ficando prejudicada, porque ela é dirigida ao professor Gonzalo, que precisou se ausentar. Talvez a Valéria consiga responder pela questão do direito médico. É a Daniela Neves quem pergunta, e ela está com a gente no YouTube. Aí ela pergunta para o doutor Vecina, né? Na opinião dele, uma vacina contra a Covid-19, que tem uma eficácia um pouco abaixo dos 70%, geralmente exigidos pela Anvisa, pode ser aprovada? Você consegue responder para ela ou isso é assunto para o doutor Gonçalo mesmo? Então, olha, na realidade, assim, é feita a análise dentro desse contexto. Então, assim, qual é a necessidade? Existe também um critério de necessidade pública. E existem as fases de aprovação. Então, temos a fase 1, fase 2, fase 3. É um pouco realmente abaixo do que nós já temos de vacinas aprovadas. Mas dentro de um contexto em que nós temos um mundo inteiro, né, assim, afetado economicamente por essa pandemia, eu acredito que os critérios de aprovação da vacina poderão ser flexibilizados, né, em razão da necessidade que nós temos de pelo menos os 70%, já é muito melhor do que nada. Doutora Cláudia, está com a palavra, 5 segundos para a sua despedida, nosso tempo já está se esgotando. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer o programa e dizer que foi uma grande honra poder partilhar essa manhã e esse começo de tarde ao lado desses brilhantes colegas de atuação e também ter essa escuta, essa audiência tão qualificada. Então, parabéns, Mauro, a esse programa maravilhoso, a todos os colegas aqui e aos colegas que são mestres, que são professores e professora, um excelente dia. Não é? Nós que continuamos aí acreditando na educação enquanto ferramenta transformadora da sociedade. Muito obrigado. Doutora Valéria Calente, 5 segundos. Muito obrigada, uma honra estar aqui com vocês, conhecer pessoalmente o professor Gonzalo, ter a oportunidade de debater com o doutor Rui e com a doutora Cláudia. Agradeço demais essa oportunidade, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Doutor Rui Fernando, suas despedidas, 5 segundos. Também agradeço aqui a oportunidade, agradeço a você, Mauro, pela oportunidade, a Rádio Trianon, agradeço ao professor Gonzalo, fico muito honrado de estar aqui com as doutoras Valéria e Cláudia nesse momento. E para esse almoço ser melhor, só faltou comida, porque foi excelente essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Termina aqui essa edição do Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, parceria que acontece todas as quintas-feiras. Estiveram com a gente hoje o Procurador do Trabalho, Rui Fernando Gomes Leme Cavalheiro, tutor e professor da Escola Superior do Ministério Público da União, associado ao MPD, a advogada doutora Cláudia Luna, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, a doutora Valéria Calente, advogada e jornalista, ela integra a Comissão de Direito Médico da OAB São Paulo e também já nos deixou aqui pelo compromisso o professor Gonzalo Vecina Neto, criador da Anvisa, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Na mesa de som com a gente, na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da emissora. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon. A diretora de produção é a Zenilda Salvato, o diretor-geral do programa é o jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. 1h13, voltamos a partir do 12h10 amanhã. Tchau, tchau.